Pessoal, agora um tema ainda de depreciação e amortização é um pouquinho complexo, tá? Mas não posso deixar de comentar aqui com vocês que a Receita Federal do Brasil ela define taxas anuais de depreciação para fins de apuração do IRPJ. Então, são taxas lineares conforme o prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem. São permitidas depreciações aceleradas, como eu já falei, sob algumas circunstâncias. Então, a própria Receita Federal admite, sob algumas circunstâncias, essa depreciação acelerada. Mas as depreciações lineares, elas têm uma tabela lá aqui, que a gente tem um link da Receita Federal para você consultar, que define o tempo de vida e logo a depreciação linear aí anual de cada ativo. Então, as edificações, você deve depreciar 4% ao ano, móveis e utensílios 10%, máquinas e equipamentos 10%, veículos 20%, caminhões de 20 a 25% e equipamentos de informática de 20% ao ano, tá bom? Porém, pessoal, nós temos nem sempre a depreciação fiscal, que é essa depreciação da Receita Federal, ela é igual à depreciação contábil, por conta do cálculo que eu falei no slide anterior. Por exemplo, se estivermos utilizando uma depreciação pelo uso do bem, né? Pela utilização desse bem, ela provavelmente não vai ser igual à depreciação fiscal. Então, essa diferença entre depreciação contábil e fiscal, ela nos traz aí alguns impactos para fins de imposto de renda e impactos também de balanço patrimonial, tá legal? Então vamos lá, esse gráfico aqui, ele vai ajudar a gente a entender um pouco esse conceito. Então, como eu falei, a depreciação fiscal, ela é linear ao longo do tempo, ela é uma reta, e aqui no caso, eu estou utilizando uma depreciação contábil diferente, parecida com aquela que eu falei da utilização do bem, pensando numa empresa que está escalando exponencialmente a sua produção, então utilizando exponencialmente o seu bem, né? E aí você tem essa diferença temporal. Então aqui, no primeiro caso, aqui a gente tem uma depreciação, desculpa, na primeira metade do gráfico. A depreciação fiscal, ela está sendo maior do que a depreciação contábil, tá bom? Então, ou seja, eu estou pagando o imposto sobre a depreciação fiscal, mas a minha depreciação contábil é menor. Isso está me gerando um ônus ali momentâneo. Então, eu tenho que compensar isso em algum momento, né? Por quê? Porque a depreciação, seja ela contábil ou fiscal, ela tem que chegar no mesmo valor total, que é o valor daquele bem, daquele ativo que estamos amortizando ou depreciando, que aqui representa essa linha, de valor total depreciado, né? Seria aqui um delimitador de valor total do ativo. Então, nesse primeiro momento aqui do gráfico, com a depreciação fiscal sendo maior que a depreciação contábil, nós geramos um ativo fiscal diferido, tá bom? Ou seja, a criação desse ativo fiscal diferido. Beleza. Então, depois, quando existir essa compensação, ou seja, quando a depreciação contábil for maior do que a depreciação fiscal, nós vamos compensar todo esse valor que foi depreciado a mais fiscalmente. Então, aqui a gente também temos o ativo fiscal diferido, porém é uma compensação. Então, esse ativo fiscal diferido nesse primeiro momento, ele é criado, ou seja, ele começa a aparecer no balanço patrimonial da empresa, e depois, quando a depreciação contábil vai compensando a depreciação fiscal, esse ativo fiscal diferido, ele vai diminuindo, diminuindo até deixar de existir, tá bom? Então, é um conceito assim muito importante para certas empresas, principalmente empresas que têm uma utilização de capital intensivo
e tem grandes diferenças entre depreciação fiscal e contábil. Então é bom você se atentar nesse ponto e ver se é o caso aí da sua empresa para você aplicar esse conceito aí super importante e que vai te diferenciar muito dos outros profissionais de finanças que não é um conceito simples de entender, mas se você domina esse conceito, você com certeza vai ter destaque aí na sua profissão. Aqui eu só vou também trazer o contrário, que é a criação de passivo fiscal, tá bom? Que é quando a depreciação contábil é maior do que a depreciação fiscal. Ou seja, a empresa se beneficiou aqui, no caso da contabilidade, ela teve um benefício fiscal porque ela teria uma depreciação maior, porém a depreciação fiscal ela é menor. Então, existe aqui um passivo fiscal diferido, também é criação. E logo aqui, depois, na segunda parte do gráfico, nós temos a compensação, assim como nós tivemos no ativo fiscal diferido, uma criação e uma compensação. No passivo fiscal é a mesma coisa, porém a ordem se inverte. Seja numa depreciação, quando a depreciação contábil é menor do que a fiscal, existe a criação do ativo fiscal diferido. E quando é o contrário, que a depreciação contábil é maior do que a fiscal, existe a criação do passivo fiscal diferido. Então é importante lembrar que sempre esse valor vai zerar. Então, na sua modelagem financeira, ele tem que zerar. E existe aí uma diferença entre a apropriação de resultado temporário. Essa diferença vai ser apropriada temporariamente no DRE da empresa, e isso vai ser compensado aí ao longo dos anos, ao longo da sua projeção financeira.